finalmente o escândalo aconteceu, mas não como alguns imaginavam. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui pra mais um vídeo da terceira temporada de Oshinoko, e comentando sobre os episódios 6 e 7, e que o episódio 5, o vídeo acabou saindo do ar por conta de algumas coisas de direitos autorais que os caras ali inventaram ali do nada, porque o vídeo estava dentro das normas, só que aí eles quiseram bloquear o vídeo, e eu estou pensando se eu vou repostá-lo, ainda estou pensando, considerando em repostar ele, só que aí de outra forma aí para não encher o saco de novo. Então assim, a partir desse vídeo aqui, esse terceiro vídeo aqui, comentando sobre esses dois episódios, eu vou mudar um pouco a dinâmica aí pra ver se eles não enchem muito meu saco. Até porque o outro vídeo estava certinho. Então eu vou usar mais imagens a partir daqui para comentar sobre o anime de Oshinoko e talvez sobre outro anime também futuramente, porque tem bastante anime que dá problema aí, independente da forma que você usa, até se você estiver usando corretamente. Então já está aí o aviso. E bom, esses dois episódios, simplesmente um foi mais chocante que o outro. Esse último aí foi mais ainda, foi o ponto de virada do anime, na verdade, porque revelaram um segredo que é um dos maiores segredos do anime, da obra, e que acabou sendo revelado agora e que muda completamente as coisas a partir daqui, porque agora vamos ver o Wakka voltando para a sua vingança. Essa parte final, esse close final aqui desse último episódio simplesmente mostra que ele está de volta, mostra que o Wakka vingativo está de volta e que agora ele vai executar seu plano, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para perder os próximos vídeos, seja sobre o anime de Oshinoko ou outros vídeos. Então bora começar. E bom, o sexto episódio após aquele episódio em que a Akana foi se encontrar com aquele diretor e que ao sair do prédio dele, ela acabou sendo fotografada, começamos com essa parte, com as meninas da Bicomate participando de um programa com outras idols. E que nessa parte o que chama atenção é que a Ruby, ela descobre que na verdade tem muito mais idols que tem relacionamentos com outras pessoas. Ela descobre no camarim que tem outras idols que se envolvem com outras pessoas romanticamente, o que faz ela questionar que na verdade idols não deveriam ter relacionamentos. E ela percebe como idols, youtubers e dubladores escondem seus relacionamentos, até porque sabem que a opinião pública pode acabar quebrando eles, e que mesmo que as coisas tenham mudado um pouco, com a internet agora, o número de escândalos aumentou, só que um mais fraco que o outro agora. Então assim, acontece um escândalo com a idol, só que ela pode acabar voltando depois de um tempo. Depois de um tempo, ela consegue voltar e até conseguir um certo sucesso. Então hoje em dia, escândalos não são tão prejudiciais para a carreira de alguém. E por isso que várias idols conseguem se safar de ter um relacionamento. Só que logo depois, ela comenta uma outra parte relacionada a isso, e que é a parte sombria. Porque normalmente esses vazamentos vêm de pessoas da indústria que estão próximas de você. E que aí temos a ligação aí da Akana com aquela garota que chamou ela para beber. Porque claramente ela está envolvida com aquela parte ali do fotógrafo ao final do episódio passado, do episódio número 5. E que logo depois vamos para essa parte da Akana com a Menchou, com elas assistindo notícias sobre idols se aposentando. E que é uma coisa que a Menchou acha uma pena, só que a Akana meio que entende essa parte por conta do lado dela agora, o que ela está vivenciando. Porque ela não se encontra mais como idol. Ela quer voltar para o mundo da atuação porque ela não consegue mais enxergar e ver espaço para ela como uma idol. A Akana explica para a Menchou, e a Menchou, vendo a Akana tão para baixo, ela tenta animá-la chamando ela para beber, uma coisa que a Akana acaba recusando. E que logo depois a Menchou recorre ao Aqua, pedindo ajuda para ele para falar com a Akana. Só que tem aquela situação do Aqua, porque o Aqua ele falou que ele não vai se envolver com a Akana para não colocar em perigo. Ela até comentou que possivelmente a Akana vai desistir de ser idol. Só que mesmo assim o Aqua ele tenta se manter firme. Só que logo depois a Menchou comenta como a responsabilidade da Akana ter se tornado idol é muito do Aqua, porque a Akana, ela simplesmente virou idol por conta do Aqua, porque ele pediu para ela virar idol, e por isso que ela virou a idol da Bicomate, porque ela quis ser a idol dele. Então muito que está acontecendo com ela é responsabilidade dele também, até porque ele que pediu para ela, ele que trouxe ela para esse mundo. No entanto, mesmo que o Aqua ele sinta um pouco dessa parte, ele se mantém firme com seu plano e fala que não quer nada com ela. Só que mais tarde ela vai ter uma ajuda do Aqua, mas não essa ajuda aí de conversar com ela diretamente, é uma outra ajuda bem importante e que eu vou comentar mais à frente. E que agora vamos focar na Akana de novo, só que dessa vez é a parte tensa para ela, porque a Akana, ela acabou sendo abordada por esse paparazzi e sendo questionada do porquê ela estava com aquele diretor na casa dele, e que aí entrou um pânico dela, porque parece uma situação em que ela foi pega, e que assim, mesmo que ela não tenha feito nada demais, o público não vai julgar dessa forma, eles vão julgar de uma outra forma, o que faz com que ela acabe entrando em pânico e fugindo dele. E bom, esse artigo ainda não foi publicado, até porque eles querem ouvir mais da Akana, e pela Akana fazer parte da Bicomate, com certeza
a Miyako ia receber alguma coisa, e ela recebeu esse conteúdo relacionado à Kana. E bom, com certeza após ter acontecido, várias coisas se passam pela cabeça da Kana, porque agora ela está pensando sobre o artigo ser publicado, os eventos que aconteceram naquela noite e também o problema que ela causou e que ela pode causar para o grupo, além de também não saber mais o que fazer agora, e que enquanto ela entra em pânico, ela deixa a bolsa cair com o telefone tocando, que é o pessoal da Ichigo Produção preocupados com ela. E o Ako até notou que a Kana faltou no treino, uma coisa que ela nunca fez antes. E bom, a Miyako, ela não pode responder aquela revista porque ela quer ouvir primeiro a versão da Kana, só que ela diz que pode ser uma coisa meio difícil porque as pessoas da idade da Kana são pessoas frágeis e que esse mundo que eles estão se aproveita dessa fragilidade. E agora voltamos a focar na Kana com os pensamentos sombrios dela começando a inundar a cabeça dela, porque ela sabe como as pessoas vão acabar vendo ela após ver essa notícia, após esse escândalo ser publicado. E bom, enquanto ela caminha, ela acaba chegando ao parque em que ela jogou beisebol com o Ako e ela pensa em desistir, acreditando que ela não foi feita para essa indústria e que durante toda essa parte eles tentaram dar um plus na cena com uma música de fundo, uma música para complementar a cena, porque nessa parte em que a Kana ela se sente totalmente perdida e não sabe mais o que fazer e acaba meio que decidindo desistir de tudo, ela começa a chorar e tem esse pensamento primeiramente, pedindo ajuda para o Ako, e logo depois, percebendo o que ela disse, ela se compadeceu e se perguntou do porquê ela pede ajuda para um homem sempre que está em apuros. E logo depois temos a virada de página dela, com ela gritando para o alto, falando que ela sempre sofreu desde o jardim de infância, e que ela não vai ligar para o que vão dizer dela. Que enquanto ela está desabafando sozinha, o Ako está presenciando tudo que ela está falando, até porque ele foi procurar por ela, mas no final viu que ela vai ficar bem. Ele sabe que as pessoas da idade dela são frágeis sim, mas ele percebeu que a Kana consegue também se manter firme. Ele está satisfeito que ela está bem e que ela não precisa dele. Ele vai deixar para os outros cuidarem das coisas. E que agora começamos com o episódio número 7, e que agora a Kana está de volta à Ichigo Produção, e que tá todo o pessoal ali decidindo o que vai fazer, porque é uma coisa que vai ser publicada, é uma coisa que vai afetar a Kana, porque esse artigo insinua que a Kana teve alguma coisa com aquele diretor, então é uma coisa que vai afetar ela e também o grupo da Bicomate, então é uma coisa que preocupa muito ela, até por isso ela pede muitas desculpas para o pessoal de lá, mas é uma coisa que a Miyako ela fala que não precisa, até porque esse pessoal que fica fotografando os artistas, eles ficam aí muito em cima, são meio que stalkers na verdade, e ela explica como na verdade eles não estavam atrás da Kana, eles estavam atrás do diretor, porque eles ficaram esperando na frente do apartamento do diretor. E bom, a Bicomate, mesmo que esteja fazendo sucesso, ainda não chegou num nível assim para ser caçada aí por um paparazzi, para ser fotografada em qualquer lugar público. Então agora fica óbvio para elas que na verdade o alvo desde o início era aquele diretor, até porque ele tinha fama de ser mulherengo. Então aquele diretor era o alvo e a Kana, ela só foi pega nas consequências. E bom, a Miyako ela aconselha as meninas sobre como evitar serem fotografadas no futuro, alertando que os vazamentos frequentemente vêm de pessoas próximas, e que aí nessa parte a Kana percebe que o vazamento veio daquela garota, na verdade foi toda uma armação daquela garota, porque possivelmente ela teve algum envolvimento com o diretor e logo depois ela quis armar alguma coisa contra ele, e ela acabou usando a Kana. E bom, nessa parte a Kana admite chorando que sabia da reputação do diretor, mas que ela estava procurando uma oportunidade de voltar para o mundo da atuação, que logo depois a Michio acaba confortando ela, até porque elas vivem sob pressão, todo mundo ali nesse mundo do entretenimento vive sob total pressão, então ela entende o que ela estava tentando fazer, e que logo depois vamos para uma das partes mais importantes desse episódio, porque foi a partir dessa parte que o Ako tomou uma decisão que mudou completamente o rumo das coisas, porque o Ako ele acaba perguntando para a Ruby que se houvesse uma possibilidade de ajudar a Kana, mesmo causando dor para ela aceitaria, e que ela acaba respondendo que sim, ela aceitaria, até porque a Kana é uma amiga dela, que faz o Ako sair do local determinado a fazer alguma coisa, que mais tarde a Ruby sugere a Miyako que eles subornem o paparazzi, só que é uma péssima ideia fazer isso, e ela explica também que a história já passou pela revisão editorial, então já está quase sendo publicada. No entanto, existe uma outra possibilidade que pode ser usada, só que é uma possibilidade que poucas pessoas podem usar, porque um escândalo ele pode ser evitado com um outro escândalo maior. Então, assim, em troca dessa história do diretor com a Kana, tem que ter uma história bem maior aí, para que o paparazzi pare com essa história da Kana e aceite essa nova história bem mais interessante. E ligando essa parte aí de troca de histórias, vamos para o Aqua se encontrando com esse paparazzi aí que está envolvido nessa história. E que primeiramente o Aqua ele pergunta algumas coisas que são meio difíceis de acontecer, porque ele primeiro pergunta se o nome da Kana pode ser removido da revista. Só que é uma coisa que o jornalista descarta, até porque é uma coisa que o público quer. O público quer o nome da pessoa que estava com o diretor.
diretor. E bom, o Aqua ele acaba avaliando esse cara como um jornalista que simplesmente escreve histórias designadas em vez de alguém movido por maldade. E vendo como esse cara trabalha, o Aqua ele não vê escolha, ele vê que essa é a única coisa que ele pode fazer para poder salvar a Kana, e que é dar uma história bem maior e bem mais sombria para atiçar esse cara, para fazer ele desistir da história da Kana com esse diretor para ir para uma outra história. E que aí o Aqua propõe uma alternativa para ele, propõe uma matéria muito mais explosiva e muito mais sombria, e que com certeza vai chocar todo mundo. E que na manhã seguinte temos a Kana acordando e meio relutante em ligar a televisão, até porque sabe que a primeira coisa que vai passar é o escândalo dela com o diretor, e que é uma coisa que ela está relutante em ver, e que o anime trabalhou muito bem isso, com essa parte aí meio que como se fossem várias coisas aí indo em direção a ela, impedindo dela de ver a matéria. Que logo depois que ela se prepara para as consequências e liga a televisão, ela acaba se surpreendendo. Na verdade, não só ela, todo mundo na verdade se surpreendeu com o que viu na TV, porque ao invés da matéria do diretor com a Kana, viram essa matéria, revelando que na verdade a Ai teve secretamente 2 filhos, e que esses 2 filhos fazem parte da indústria, o Aqua e a Ruby, e que com certeza foi uma coisa que chocou todo mundo que conhecemos aí no anime, e não só eles também, porque agora todo mundo está com a visão meio distorcida sobre a Ai, porque viam a Ai como a idol suprema da época. E agora algumas pessoas com essa revelação têm um pensamento mais positivo e mais negativo também. Algumas pessoas estão divididas aí em relação a Ai, e é uma coisa que com certeza mexe com a carreira dela, uma coisa que com certeza acaba tocando muito na pessoa dela, mesmo que ela já tenha ido. E que ao ver isso, a Ruby fica completamente horrorizada, porque viu o segredo da mãe dela sendo revelado ao público. E é uma coisa aí que eles estavam guardando por muito tempo, uma coisa que ela não imaginava que fosse ser vazado. Mas não foi só isso que horrorizou ela. O que horrorizou ela foi o fato do Aqua ter revelado o segredo da mãe deles. E essa parte, após a revelação do segredo da Ai, vai ser muito interessante no próximo episódio, porque a partir daí, após a revelação da Ai, voltamos para uma parte que foi recolocada no anime de uma forma diferente, e que na verdade é uma parte que deveria ser antes do episódio número 6, e que é uma parte envolvendo a Kane e o Aqua. Só que no anime colocaram após a revelação da Ai ter tido 2 filhos, e que pra mim essa alteração não afetou em nada, na verdade ficou até melhor, porque no mangá temos algumas trocas ali de cenas ali que meio que são meio chatinhas, então foi bem melhor eles terem deixado para depois. E que após essa revelação ter vindo ao público, a Kane ela acaba percebendo a escolha que o Aqua fez, porque ela percebeu meio que o Aqua ele sabe muito bem o que está acontecendo e sabe que a vingança dele não acabou, só que antes que o Aqua tente fazer alguma coisa, ela vai tentar resolver as coisas. E que mais tarde, enquanto ela carrega um buquê, ela pensa em um futuro com o Aqua, quando as coisas se acalmarem. Só que notoriamente nessa parte, a Kane ela está planejando alguma coisa, só que ela acabou sendo surpreendida nessa parte em que ela acabou caindo da escada como se tivesse sido empurrada por esse cara, e que no final, surpreendentemente, o Aqua acaba salvando ela, e que logo depois mostrou que esse cara só estava fazendo uma corridinha, e que ele não enxergou a Kane, então era um cara tentando fazer algo mal com ela, e que logo depois, com a Kane agradecendo o Aqua ele fala para a Kane não fazer nada perigoso, o que faz rapidamente ela questionar do porquê o Aqua está nesse local, do porquê o Aqua ele conseguiu salvar ela, porque o Aqua ele deveria ter seus compromissos, então por que ele está nesse mesmo local em que ela está? E que nessa parte vem uma revelação que simplesmente acabou com a Kane, porque logo depois, com o Aqua olhando para uma certa coisa que a Kane está carregando, ela percebe que na verdade o chaveiro que o Aqua deu para ela está grampeado, então por isso que o Aqua sabia onde a Kane estaria, e ele fala que ele grampeou ela desde aquele programa que eles participaram na primeira temporada, então faz muito tempo, tem mais de um ano que ela está sendo grampeada, o que faz a Kane confrontar ele, dizendo que ele não pode fazer isso, dizendo que na verdade ela não é um bichinho de pelúcia dele para ele brincar. Ela questiona o que o Aqua fez e explica o que ela estava tentando fazer. Ela fala como ela planejava se encontrar com o verdadeiro pai do Aqua e que não teria nada demais, só que o Aqua acaba questionando ela e porque tinha uma faca escondida no meio do buquê, e que ela acaba explicando que ela só usaria caso ela acabe precisando, até porque eles estão falando de um assassino. E bom, o Aqua percebendo o que a Kane estava fazendo e o perigo em que ela estava se colocando, ele fala para ela ficar fora de seus assuntos e que ele vai remover todos os grampos que ele colocou, e mais uma vez ele pede para a Kane não se colocar em perigo, uma coisa que ela não quer, até porque ela disse para ele que caso ele pedisse, ela iria até o inferno com ele, mas ao final o Aqua declara para ela que ele vai sozinho e que todos
toda essa parte da Akane com o Aqua teve um baita no plus aí com a música de fundo aí, que deixou a cena bem mais melancólica. E que aí nessa parte a Akane acaba falando para o Aqua que ele escolheu o caminho errado, o caminho de não encontrar a sua felicidade e seguir o caminho da vingança. Que o próprio Aqua, ele sabe que esse não é o caminho certo, só que é o caminho que ele escolheu. E que logo depois que o Aqua ele vai embora, a Akane simplesmente desaba, vendo que ela não conseguiu deter o Aqua, vendo que na verdade ela não conseguiu salvar o Aqua. E que esse episódio finalizou com essa parte, com o Aqua sozinho agora, decidido a seguir com a sua vingança, determinado a cumprir a sua vingança com esse cara, Hikaru Kamiki, o pai dele, o pai verdadeiro dele, e que está por trás de muita coisa. E que agora ele está determinado a fazer esse cara sofrer da pior forma. E que aí vemos essa parte aí, focando no rosto do Aqua, dando um close aí nos olhos dele, os olhos sombrios dele, mostrando que ele na verdade voltou para o caminho da vingança de vez. E que foi assim que se encerrou esse episódio. Então assim, foram dois bons episódios, só que esse último episódio foi bem melhor aí, porque tivemos aquela parte focando na Akane com o Aqua, e também nessa parte final aí. A parte final na verdade do episódio foi bem trabalhada e muito bem feita também. Aquela parte ali da música de fundo da Akane com o Aqua foi bem chamativa, deu mais um ar de melancolia para a cena, e essa parte final aí do Aqua voltando para a vingança simplesmente foi sensacional. Eles dão um plus aí no mangá que aumenta muito mais o impacto. E bom, não podemos esquecer da parte do Aqua com aquele paparazzi do Aqua falando sobre a história sombria que ele pode oferecer. Essa parte aí também foi de chamar a atenção. Então assim, no geral foi um bom episódio aí, e que eles aumentaram bastante coisa. Tivemos essa alteração aí, essa parte da Akane com o Aqua sendo colocada após a revelação da Ai ter tido 2 filhos, só que não atrapalhou em nada, essa parte não atrapalhou, simplesmente tem um belo gancho para esse episódio. Teríamos uma outra parte que chamaria também para um gancho nesse episódio, caso não tivesse essa parte da Akane com Aqua, teríamos sim, porque o próximo episódio já vai começar com uma treta aí da Ruby com Aqua, e que com certeza também vai chamar a atenção, mas que vai ter suas reviravoltas até o final dessa temporada. Eu sei mais ou menos onde vai acabar essa temporada. Então assim, as coisas estão ficando cada vez mais tensas em Oshinoko, e cada episódio deve chamar a atenção, cada episódio deve ter seu momento de tensão aí, e que vai aumentar até o final, e que no final vamos ter mais uma revelação aí que com certeza vai chamar a atenção, e que assim, não sei se vai ser ao final dessa temporada ou se vai ser o começo da próxima, mas também vamos ter polêmicas também. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês o que acharam desses 2 episódios, e o que espero para o futuro dessa terceira temporada, para os próximos episódios, e o que vai acontecer, o que vocês acham que vai acontecer, e o que esperam da adaptação. Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, ficando por aqui e falou!